vencer a vergonha de ser julgado? Como parar de me sabotar pela vergonha diante da opinião alheia? Como perder a vergonha de errar? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a gestão de um dos sentimentos que você deve manter sob total atenção: a vergonha. Eu vou trazer aqui a expertise da grande Brené Brown, professora, doutora, pesquisadora de vergonha da Universidade de Houston. O vídeo está imperdível. Vamos pro vídeo! Vamos então agora para a terceira parte. Na terceira parte eu vou trazer para vocês um terceiro sentimento que você precisa gerenciar: a vergonha. A vergonha. Presta atenção. Se você está assistindo o corte desse vídeo, esse vídeo é um corte de uma live, tá certo? Vou deixar a live recomendada. Na parte anterior, eu falei sobre algumas perguntas sobre medo e ansiedade. Perguntas que as pessoas fazem, como é que eu responderia, a forma de você se desenvolver nisso. E nessa parte aqui agora, nós vamos falar sobre vergonha. Como enfrentar a autocrítica e o medo de ser julgado. Como lidar com a vergonha. E aí, pessoal, não tem outra autora que eu recomende mais para isso do que essa mulher aqui, pelo amor de Nosso Senhor, velha Brené Brown, tá? E aí depois eu vou explicar por que eu recomendo a Brené Brown. Deixa eu ver como é que tá a luz aqui, se tá dando para ver. Peraí, o que é que eu fiz? Não é isso que eu quero não. Tá dando para ver. Tá? Ela tem uma trilogia, ela tem vários livros, tá? O primeiro que eu li foi esse aqui, Coragem de Ser Imperfeito. Tá? Mas esse daqui foi o livro primeiro dela. Eu achava que isso só acontecia comigo. Esse livro aqui, ela trata só sobre a vergonha. Nesse daqui ela vai falar sobre vulnerabilidade, tá bom? E aí ela aplica a vulnerabilidade na liderança. Excelente livro também, tá? Principalmente se você tem uma posição de liderança em ambiente acadêmico, executivo e tudo mais. Aqui esse livro ele traz a aplicação da vulnerabilidade para a gestão. Aqui ela vai justamente falar sobre a vergonha. Pessoal, atenção. Eu digo isso muito para os meus filhos. Desenvolvimento e gestão emocional. Uma emoção, dois sentimentos. Uma emoção, dois sentimentos. Pergunto para os meus filhos. Uma emoção, dois sentimentos. Quais são? Desde pequeno eu falo isso para eles. Eles: medo, vergonha e culpa. Vocês já sabem que a quarta parte nós vamos falar sobre culpa, certo? Então, na primeira parte falei sobre medo, trouxe ansiedade também, porque sempre aparece junto nas pesquisas, e a segunda parte sobre vergonha. Gente, vergonha mereceu fazer uma live só sobre vergonha, de como ela aparece. Ela aparece em diversas filosofias religiosas, ela aparece também nas filosofias clássicas, as filosofias orientais também falam muito sobre essa questão da vergonha. Ela é um aspecto cultural, tá? Que está na nossa estrutura social e é justamente isso que Brené Brown ela trabalha. Brené Brown ela é socióloga, ela não é psicóloga, ela não é filósofa, ela é socióloga, ela é doutora, ela é uma professora da Universidade de Houston e ela é doutora. E nesse livro aqui, ela começa a falar quando que ela começou a se interessar pela pesquisa da vergonha, tá certo? E uma coisa que ela disse foi quando uma vez um professor chegou para ela e disse assim: a vergonha... Peraí, deixa eu abrir aqui porque aí eu vou ler exatamente o que ela falou, o que ele falou. Que ela disse que isso ficou ressoando na cabeça dela a partir daí. Não se pode usar a vergonha ou a humilhação para fazer as pessoas mudarem de comportamento. Isso foi uma frase que ela ouviu de um professor. E aí aquilo despertou ela e ela começou a refletir isso. Será que isso daqui é um objeto de pesquisa ou é só uma experiência empírica minha? E aí ela começou a investigar com base nisso.
De novo, vou repetir. Não se pode usar a vergonha e humilhação para fazer as pessoas mudarem de comportamento. Aí ela chegou e disse que começou a estudar a vergonha academicamente, tá certo? E aqui é entrevistando pessoas, verificando como essa vergonha se manifesta, né? E quais são as expressões dessa vergonha. E aí ela disse o seguinte, ó, e aqui está o que eu aprendi. Ela vai trazer alguns pontos que ela aprendeu com o estudo dela. É possível usar a vergonha ou humilhação para transformar as pessoas e seu comportamento? Resposta: sim e não. Sim, é possível tentar. De fato, você realmente focar em determinadas vulnerabilidades expostas, é possível detectar uma mudança imediata de comportamento. Então eu envergonho a pessoa para que a pessoa mude de atitude. Imediatamente isso tem efeito. A mudança é duradoura? Não. Aqui é que vem um ponto. Então o desenvolvimento ele não é sustentável. Veja, presta atenção. Ela vai começar a pesquisar e ela vai evidenciar que as escolas e as estruturas familiares usam a vergonha e a humilhação como um elemento de educação. Então eu chego e dou uma bronca na pessoa na frente, da criança na frente de todo mundo. Qual professor nunca fez isso? Certo? E de novo, não é que eu não possa chamar a atenção. Não é que eu não possa ser firme com a pessoa. A questão é que eu não posso recorrer à humilhação pública. A questão é que eu não posso recorrer a envergonhar a pessoa, tá? Qual pai que nunca chegou e falou, você não tem vergonha não, é? Você não tem vergonha não? Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou buscando educar, estou buscando desenvolver através do motor da vergonha. A vergonha é um sentimento importante. Ele é importante para a nossa sociabilidade. Como o medo também, ele tem importância para a nossa segurança. Agora, o ponto é como nós recorremos a esse artifício. Por exemplo, quantas pessoas recorrem ao medo para nos controlar? Então eu te ponho medo para te controlar. Então a maturidade significa você compreender isso e não cair nessas armadilhas. Então, a mudança é duradoura? Não. Ela vai doer? Sim. E a dor é insuportável. Então, eu não estou causando bem, principalmente se eu estou desenvolvendo meu filho a partir de estímulos de vergonha, de comparação. Aí compara um irmão com o outro. Porra, qual pai nunca fez isso? Tá? Causará danos? Sim. Com potencial de marcar tanto a pessoa que usou a vergonha como instrumento de persuasão, quanto aquela que foi envergonhada. Ou seja, a vergonha, ela causa dano em tanto quem usou ela como método, quanto quem foi o objeto do método ou da metodologia. Emprega-se a vergonha com muita frequência para tentar mudar as pessoas? Sim, a cada minuto do dia. Então ela vai evidenciar que isso é muito mais frequente do que o que a gente imagina. E aí ela vai aqui, definir o que é a vergonha, os tipos de vergonha que aparece. Vergonha de ser rejeitado. Isso daqui é maravilhoso, tá? Tá na base, inclusive, um dos nossos principais medos é o medo da rejeição. Medo da rejeição, medo da reprovação. Então, vergonha de ser rejeitado. Você se esforça para mostrar ao mundo o que ele quer ver. A vergonha acontece quando arrancam as máscaras e suas partes reprováveis estão expostas. A sensação de ser vista é insuportável. Ou seja, eu busco mostrar que eu sou tão bom, tão perfeito, só que existe aquelas trevas ali e aí eu me vejo nu diante do mundo com aquelas trevas expostas. Vergonha é a sensação de ser um forasteiro, de não fazer parte. Isso daqui ela está trazendo expressões, tá? Dos segredinhos, de como as pessoas se expressam em relação à vergonha. Então, vergonha, ela está relacionada a uma questão
de pertencimento, inclusive. Ó, é uma sensação de ser forasteiro, de não fazer parte, de não pertencer ao grupo. Tá? Vergonha é se odiar e compreender porque os outros te odeiam também. Então está associado a uma questão de autoestima, de amor próprio, de autoestima de si. Eu acho que é uma questão de autodesprezo, outra resposta. A vergonha é como uma prisão, mas a prisão onde você merece estar porque é algo de você que está errado com você. Gente, olha, isso daqui é muito profundo, tá? Muito profundo, isso é muito profundo. Eu já estudo isso há algum tempo. Tá? Eu sou fã da Brené Brown já há muitos anos, muitos anos, tá? Provavelmente antes do Isaac nascer. A Isabela, eu acredito que já tinha nascido, mas antes do Isaac nascer. E eu vejo os meus filhos olhando para mim com vergonha, com um sentimento de como se eles estivessem lendo no meu olhar algum tipo de reprovação. Eu já me peguei, por exemplo, perguntando para o Isaac, para a Isabela também, o que foi? Ela disse, não, nada, por que você está assim? Não, eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa de errado. Eles não estavam fazendo nada. Por que um olhar meu comunicaria isso para o meu filho? Por que um olhar meu comunicaria para ele um desconforto, como se ele tivesse errado de alguma forma? Por que um olhar meu, uma pessoa que o ama, talvez mais do que quase todo mundo no mundo, porque tem que tirar a mãe aqui, né, que está assistindo a live, por que um olhar meu de uma pessoa que provavelmente será a pessoa que mais amará o meu filho e minha filha no mundo, ele enxerga esse olhar de reprovação? Entende? E eu não acredito que seja possível, tá? Ter um processo educacional que fuja dessa questão da vergonha. Mas é preciso que exista uma paternidade e uma maternidade consciente. Para que tanto você saiba dar esses estímulos aos seus filhos, como também no processo de amadurecimento deles, eles comecem a compreender a verdade profunda. Eu sou tudo o que eu preciso ser agora. Agora. Tudo o que eu preciso ser, eu sou. Se eu sou só uma sementinha, é isso que eu sou. Eu não preciso ter vergonha disso. Basta eu ser uma sementinha e estar plantada na terra para amanhã ser uma grande árvore. Eu não preciso ter vergonha de que eu não sou uma grande árvore. Eu preciso compreender quem eu sou agora e que isso basta. Então, isso tem a ver com uma compreensão de vulnerabilidade, de escapar, por exemplo, do mito da escassez. Tá bom? E olha só, eu vou ler só os capítulos desse livro aqui, só os capítulos, ó. Compreender a vergonha, capítulo 1. Resiliência à vergonha e o poder da empatia. Eu poderia fazer live só trazendo cada capítulo desse. Se você quiser que eu faça uma sequência de lives só com Brené Brown sobre vergonha, deixa aqui que eu posso me planejar para fazer isso. Primeiro elemento, reconhecer a vergonha e reconhecer os nossos gatilhos. Quais são os gatilhos que disparam a sua vergonha? Segundo elemento, praticar a consciência crítica. Aí ela vai trazer um conceito de consciência crítica, tá? Não você ficar num processo de crítica, de autocrítica danosa em relação a você, mas como você pode fazer isso de forma real e positiva. Terceiro elemento, buscar o outro. Primeiro com você, depois com o outro. Aí o próximo capítulo. Quarto elemento, falar da vergonha. Ela diz que a vergonha é uma coisa que ela precisa para ela ter força sobre você, ela precisa ser um segredo seu. Então, se você revela e expõe e fala dessa vergonha, esse segredo ele começa a perder força e controle sobre você, tá? Praticar a coragem numa cultura do medo, praticar a compaixão numa cultura de recriminação e praticar conexão numa cultura de desconexão.
Meu amigo, ó, deixa eu dizer, só a leitura dos capítulos desse livro são muito mais profundas que o bocado de vídeo que tem de desenvolvimento humano. Você pegar aqui, só ler. Ô, professor. Então, olha lá. Como vencer a vergonha e se expor, a vergonha de se expor e de ser julgado? Como vencer a vergonha de se expor e de ser julgado? Um elemento é justamente você ter a compreensão do seu ser, da sua identidade, que está para além dos seus resultados. Vou dar um exemplo prático, porque às vezes quando eu falo isso fica parecendo muito alto. Pessoas que estão aprendendo a falar inglês e não falam inglês porque tem vergonha de falar errado. Cara, qual é o problema de você falar a língua errada? Você está aprendendo, pô. Percebe? É por isso que as crianças, que têm um senso crítico muito mais baixo, elas aprendem muito mais rápido do que nós. E à medida que vão tendo vergonha, a sua capacidade de aprendizagem diminui. Falei sobre isso na live passada. Então, se você só está pegando esse corte, se inscreva no canal. Aqui nós temos bastante conteúdo sobre desenvolvimento humano. Falei sobre os 4 ciclos de aprendizagem de Kolbe na semana passada. Essa semana aí eu vou colocar os cortes dessa live aqui no canal. Tudo bem? Então, primeiro elemento é isso, tá certo? Isso aparece para quase tudo, tá? É que nem estar no momento presente. Viver o agora. Isso é uma sabedoria que ela é fundamental. Ela é tipo a base para qualquer desenvolvimento. Tudo bem? Tá, um outro elemento, como a Brené Brown já falou, fale da vergonha. Quanto mais você se envergonha da sua vergonha, mais força e poder ela tem sobre você. Tá certo? Então, quando eu comecei a estudar a Brené Brown e o que ela evidencia nos estudos dela e orienta, um elemento essencial é expor a vergonha. A vergonha, ela nos faz nos esconder. E é aí que ela ganha força. E aí é que ela ganha influência sobre os nossos comportamentos. Tá? Como parar de sabotar por medo da opinião alheia? A vergonha ela tem também esse elemento da preocupação do que o outro, como o outro me olha. Mas isso diz respeito a como você mesmo se enxerga e se avalia. Tudo bem? Então, por isso que a Brené Brown ela fala no livro dela sobre praticar a consciência crítica. Porque é desenvolver a justa crítica de si mesmo. A autocrítica justa, amadurecida. Eu não sou uma pessoa... Primeiro, abandonar a ilusão da perfeição. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu sou uma pessoa que, como qualquer outra, tem potenciais e tem fraquezas. E essas fraquezas, elas podem ser... E essas fraquezas e potências, elas podem ser desenvolvidas. Vou repetir. As fraquezas e as potências podem ser desenvolvidas. Isso exige de mim uma compreensão de um processo de aprendizagem. Live da semana passada. Consciência, aprendizagem e treinamento. Isso exige de mim disciplina, entendendo quais são os gatilhos corretos que eu vou trazer para mim mesmo, para que eu possa fazer esse desenvolvimento comportamental, ou seja, treinamento. Eu tomo uma consciência mais elevada de mim mesmo e trago isso para o comportamento. Ajuda muito uma experiência da espiritualidade. Ou seja, eu encontrar um olhar que me ama incondicionalmente, como é a proposta de muitos caminhos religiosos, cara, isso é uma grande experiência, um grande diferencial. De novo, Deus pode nem existir, mas essa projeção, às vezes eu estava falando sobre algumas práticas e tudo, num curso de desenvolvimento da universidade, e um aluno chegou e falou, isso é placebo. E se for? E se for placebo? Tá ajudando? Se for placebo, tá ajudando? Ajuda ou não ajuda? Qual é o remédio que não tem efeito placebo? Todos os remédios têm efeito placebo. Aliás, para eu saber a efetividade de um remédio, eu tenho que medir a efetividade
do placebo, tá? Que é a simulação do remédio, teste cego, duplo cego. Todo mundo passou a conhecer isso aí depois da pandemia. Então, talvez nada disso exista. Mas se você faz essa experiência, de novo, não é a minha fé, eu acredito, tá? Se você faz essa experiência, isso daí te traz nossa, é outra coisa. É outra coisa, né? Por exemplo, a experiência de Santa Teresa. Só Deus é e basta. Porra, cara, só Deus é. Tudo passa. Nada perturba. Eleva o pensamento ao céu sobe. Por nada te angustie, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com o coração grande. Venha o que vier, nada te espante. Meu irmão, vês a glória do mundo, é vã. Nada tem dia estável, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Só Deus basta. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Quer dizer, porra, a mulher que fez uma experiência dessa. A mulher que fez uma experiência dessa. Você acha que a opinião dos outros vai influenciar o que na vida dela? Nada. 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 E aí ela chegou num nível, ó, puf, né? Também é narrado por muitos monges, né? Que chegam a um estado de iluminação, né? O próprio Siddhartha, ele fala sobre isso. Você está tão despreocupado com as vaidades do mundo que os outros vão achar de você? Porque você já está liberto. Você está liberto por dentro. É por dentro que você está liberto, tá? Então, só que você pode fazer isso dentro de um processo de desenvolvimento, de encontrar a maturidade ou qualquer outra prática de espiritualidade, de expansão de consciência. Ok? Como perder a vergonha de errar? Essa pergunta também apareceu bastante. Primeiro, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Se você está errando, quer dizer que se você não está errando, quer dizer que provavelmente você não está aprendendo. Se você está fazendo sempre o certo, você saiu, na ciência da aprendizagem a gente chama de zona proximal de aprendizagem. Também você não vai se jogar no negócio, não, vou tentar aqui, não. Peraí. Consciente do que eu sou capaz de fazer, eu vou buscar um próximo nível de competência. Então, se eu busco um próximo nível de competência, eu vou errar. Se eu não errei, é porque eu ainda estou dentro do ciclo de competência já desenvolvida e adquirida. Se eu estou buscando me desenvolver, provavelmente eu vou errar. Não tem como, tá certo? Então, não há desenvolvimento sem erro. Por isso que desenvolvimento de mentalidade, mindset fixo, é difícil para a aprendizagem, enquanto que o mindset de crescimento não. Por quê? Porque não se identifica com o resultado e com as capacidades. Ele compreende que as capacidades podem ser desenvolvidas. Então, seja sucesso, seja fracasso, é um motivo para um novo ciclo de aprendizagem. Seja sucesso, seja fracasso, é motivo para um novo ciclo de aprendizagem. Tudo bem? É difícil isso, porque o próprio sistema educacional nos induz a esconder os nossos erros. O aluno aprovado é aquele aluno que não erra, não é um aluno que aprende. Então, meus filhos chegam na escola aqui, aí eu pergunto, como foi a avaliação? Foi bem, foi ótimo. Sempre foi ótimo, né? Aí, teve alguma que você teve dúvida? Ah, teve uma questão, qual foi? Ah, quando perguntou tal coisa. Tá, e qual é a resposta? Ah, eu não sei. Por que ainda não procurou? Porque, veja, já foi a prova. Ele já errou. Tudo bem? Só que o que esse erro mostra daquela questão? Algo que ele precisa aprender. Então a avaliação, ela não é um instrumento, ela é fixa, ela é determinista, ela é congelada. Ela não é um instrumento de desenvolvimento, de aprendizagem. Nós trazemos isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Todo erro te denuncia uma oportunidade de desenvolvimento. Que coisa melhor que isso, porra? Não estou dizendo que eu vou ficar feliz em errar. Claro que não, pô.
Eu quero acertar. Mas qual a importância do erro? Ele me mostra qual é a oportunidade de desenvolvimento que eu tenho naquele momento. Então, entender isso é fundamental, tá? Mas, de novo, como nós fomos criados dentro de uma cultura onde a vergonha e humilhação foram utilizadas como formas de desenvolvimento de comportamento, é claro que eu quero esconder os meus erros. Eu quero esconder o que eu não sei. Sendo que, para alcançar a sabedoria, eu preciso começar compreendendo que eu nada sei. Então, isso é muito... Cara, isso é muito foda. Isso é foda. Espero que você tenha gostado dessa parte. Coloca aqui, fala um pouquinho sobre a sua vergonha aqui. Já começa comentando aqui embaixo. Se você está assistindo o corte desse vídeo, nós vamos deixar o vídeo, a live aqui recomendada no final desse vídeo. Deixa aqui fala um pouquinho sobre a sua vergonha. Quanto mais você fala sobre a vergonha, menos força e menos poder ela tem sobre você. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um corte da live que eu vou deixar recomendado aqui. E também vou recomendar aqui um vídeo especial para você. E se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Grande abraço!